Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, tem muitas pessoas que têm dificuldades para entender a Bíblia, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de montar sermões, montar pregações, falar do amor do Senhor, né? Falar do amor de Jesus, e acabam pregando coisas vãs, vazias, né? Fazendo pregações que não edifica, porque ela está com dificuldades de entender a palavra, né? E até mesmo muitos pastores estão pregando palavras vazias, né? Eu não tenho aqui como entender como que pastores, pessoas denominadas pastoras, eu tenho para mim que pastor, ele já é um cara que ele estudou, fez teologia, está formado, né? Tem que ter uma formação, né? E olha, meu irmão, e eu vejo aí pastores pregando coisas que não condiz com a palavra, que distorce a palavra do Senhor, né? E é por esse motivo, meus amados irmãos, que eu venho nessa manhã trazer um estudo em especial para pessoas que querem levar uma palavra de conforto, uma palavra de força, de fé, uma palavra da parte do Senhor, né? Uma pregação, né? E hoje, meu irmão, quero aqui trazer para vocês 6 passos para você montar um sermão, né? Preparar um sermão, uma pregação, né? E, meu irmão, aí me perguntam, mas irmão Carlos, eu quero ouvir a palavra do Senhor, não quero pregar, né? Mas essa aula que eu vou trazer, esse estudo que eu vou trazer para vocês, meu irmão, ela é de muita importância, muita importância. É uma dica, são 6 dicas que eu vou trazer para vocês, porque muitas vezes a gente estamos dispostos a ouvir, a gente quer ouvir a palavra de Deus, mas em alguma época você vai ter que falar do amor de Deus, né? Você vai ter que pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus, e temos que estar preparados para montar um sermão, uma pregação. Temos que estar preparados, né? E eu quero aqui trazer para vocês, meus irmãos, 6 passos para você preparar um sermão, uma pregação bíblica. Amém? Meu irmão, primeiro passo, primeira dica. Essa dica, meu amado irmão, não tem muito a ver com a parte mais técnica, propriamente dita, né? Mas eu gosto sempre de frisar, né? Apesar do dom de Deus ser perfeito, nós não somos. O dom de Deus é perfeito, nós não somos, né? Um bom pregador, ele não nasce pronto. Por isso, meu irmão, é muito importante que haja a dedicação ao estudo e às boas práticas espirituais de comunhão com Deus, para que o pregador cresça em sabedoria no trabalho da obra do Senhor, né? Quando observamos as narrativas a respeito de Jesus, vemos que ele se empenhou, mesmo sendo Deus, ele se empenhou. Para quê, irmão Carlos? Para crescer enquanto humano.
Enquanto ele era humano, ele se empenhou para crescer. Veja só o que diz Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Olha só, assim, meu irmão, nós, pregadores, não podemos negligenciar o lado espiritual e nem o lado humano, do aprendizado, do estudo, da leitura, para que sejamos mais usados por Deus. Amém, meus irmãos? Então, não podemos negligenciar jamais o lado humano. Como, meu irmão? Estudando, aprendendo, buscando na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Segundo passo, meu irmão. Todos nós sabemos, mas eu vou aqui passar para vocês. Tudo se começa orando. Tudo que você for fazer, meu irmão, seja um louvor, seja uma palavra, seja um culto, uma pregação, tudo que venha da parte do Senhor, você tem que começar, meu irmão, orando. Para quê, irmão Carlos? Meu irmão, parece até muito básico dizer isso, né? Muito básico. Mas muitos pregadores, por estarem muito ansiosos pela preparação da mensagem, esquecem de algo muito importante. Ele gasta um bom tempo buscando a mensagem que Deus quer dar à igreja através de você em oração. Temos que gastar um bom tempo, meu irmão, um bom tempo, orando, buscando a Deus sabedoria, entendimento, buscando a Deus as palavras corretas para ser dita. Isso, meu irmão, é muito importante, muito importante. Observamos, meu irmão, muito claramente que na vida de Jesus, que sempre que ele tinha algo muito importante para fazer, ele se retirava e orava, buscando em Deus a direção. 50% do sermão, ele é construído em oração, perante Deus, ouvindo a voz do Pai e também falando com Ele. Meu irmão, sem oração, você então não vai ter um sermão próprio para certas ocasiões. Se você não orar, você não vai ter a palavra correta. Você não vai ter uma palavra construtiva, uma palavra de consolo. Você não vai ter a palavra correta para certas situações. Tem que ter oração, meu irmão. 50% do sermão, ele vem através da oração. Ele é construído através da oração. É Deus falando aos nossos corações. Terceiro passo, meu irmão. Temos que escolher o texto bíblico adequado para cada coisa, para cada situação, para cada momento. Aleluia! Uma pregação sempre começa em Deus, como vimos no falar sobre oração. Depois, meu irmão, ela necessariamente precisa ir para a palavra de Deus, pois é na palavra que está a autoridade. Então veja só, 50% é oração, aleluia, e o outro 50% é a palavra, é a Bíblia Sagrada, porque nela está a autoridade, não em nós. Agora, meu irmão, é o momento de ouvir a voz de Deus, é o momento de buscar no texto sagrado que Ele deseja que eu e você pregue. Não sempre isso, meu irmão, não sempre isso é tão simples, nem sempre isso é simples. Mas ore e peça a Deus para te dar a direção na escolha do texto bíblico que você deve pregar.
Não se desespere. Se demorar um pouco, não se desespere, fique calmo. Ore, busque Deus. Se Deus te chamou para pregar, Ele também vai te capacitar. Não é verdade? Sabe por quê, meu irmão? Porque se você se precipitar, você vai trazer uma palavra. Vou botar aqui um exemplo. Uma pregação fúnebre. Você está ali com uma certa quantidade de pessoas, uma pessoa que veio falecer, está ali um corpo ali, um velório, e as pessoas, os parentes, os entes queridos ali, né? Então você tem que trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para essa pessoa continuar, porque perdeu um ente querido. Essa pessoa está fragilizada, essa pessoa está em prantos, ela está sofrendo, né? Então aí, meus amados irmãos, é o momento de vir com a palavra para consolar, para confortar, para fortalecer, para ela continuar a sua trajetória, né? Mas tem pastores despreparados, infelizmente, meus irmãos. Tem pastores despreparados que, em vez de confortar, fortalecer, deixa a pessoa meio confundida. Mas, meu irmão, tem que ter uma coisa em mente. A melhor forma de escolher um texto bíblico para pregar é você ler a Bíblia com regularidade, todos os dias. É da sua leitura diária que você vai mostrar e vai demonstrar o seu afeto, o seu amor. A palavra de Deus vai te guiar, a oração vai te guiar para aquele momento. A oração e a palavra do Senhor, o entendimento da palavra de Deus, vai te guiar com uma pregação, com um sermão adequado para aquela ocasião. Imagine, meu irmão, você está no velório e você, por exemplo, pregar que aquele que viveu no mundo, aquele que viveu fora do leito cristão, né? Aquele que viveu no mundo sem buscar salvação, viveu nas garras do inimigo. Aí você me chega no velório, você fala que os pecaminosos vão ser ressuscitados primeiro do que aqueles que são santos. É um exemplo. Ou seja, se no velório ali dos entes queridos tem pessoas entendidas, conhecedoras da palavra de Deus, elas vão ficar, sabe, elas vão pensar, vem cá, esse cara tá louco? Ele é pastor? Né? Vai chegar a essa conclusão, porque vem cá, como é que ele me chega e me fala que os que não estão salvos vão ser ressuscitados primeiro e coisa e tal? É um exemplo, meu irmão. Olha o mal-estar que você vai causar nesse momento, né? Então, meus amados irmãos, temos que vigiar, né? Temos que saber preparar um sermão para cada momento adequado. E a melhor forma de você preparar esse sermão para esse momento é você escolher um texto da Bíblia em oração. Tem que orar para que Deus te leva a esse texto sagrado. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Esse é o terceiro passo. Agora, o quarto passo. Você tem que entender o texto bíblico. Você tem que entender. Não adianta você abrir ali
lê ali e tal, sabe? Aleatoriamente ali, abre e lê ali um texto. Não, você tem que entender o texto. Você tem que saber. Em oração, Deus vai te guiar para o texto, né? E com a leitura, você tem que entender. Tem que entender aquela parte bíblica. Olha, meu irmão, tem pouco tempo que eu comecei a pregar, né, a palavra de Deus. Por que eu comecei a pregar a palavra de Deus? Porque em uma certa ocasião, assim, primeiramente, porque eu quero fazer a obra de Deus e eu quero ser salvo, né? E eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para buscar o Senhor, para fazer a sua obra, né? E ser salvo, e salvar almas, trazer almas para o reino de Deus, né? Mas teve uma certa ocasião da minha vida, meu irmão, há pouco tempo atrás, que eu não dava tanto ênfase, ênfase na questão de montar sermão, de preparar sermão para ocasiões instintas, ocasiões, né, que demanda uma certa palavra, um certo sermão. Eu não dava tanto ênfase para isso, né? Mas, meu irmão, eu ouvi uma frase que é muito verdadeira na minha vida. Deus sempre fala ao pregador primeiro. Então, para mim estar aqui, agora, nesse momento, trazer uma palavra para você, o Senhor já falou comigo mais cedo. 5 horas da manhã, quando eu acordei, eu orei, o Senhor já colocou no meu coração. O Senhor, então, Ele já me preparou. Essa palavra já foi administrada para mim. É por isso que eu estou aqui, trazendo para vocês. Isso significa, meu irmão, que o pregador precisa buscar mais. Precisa compreender o texto bíblico escolhido. Para começar, é preciso entender todas as palavras que estão no texto. E eu entendi, meu irmão. Uma certa ocasião da minha vida, eu abri o culto, né? E acabou que houve algo que não era da parte de Deus ali acontecer, né? Era uma coisa que o ser humano estava causando ali, um murmurinho. No momento, eu vou ser mais claro aqui, meus amados irmãos. Falta de respeito e reverência na casa de Deus. Aconteceu isso, né? E como nós tínhamos um grupo no WhatsApp, só dos membros ali da igreja, da congregação, e eu então enviei um texto para esse grupo, alertando a igreja de que estava acontecendo essas coisas na hora da oração, falta de respeito, conversação, na hora da oração que temos que fazer o quê? Orar, estamos se comunicando ao Senhor, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, eu fui repreendido pelo pastor, porque eu estava alertando a igreja de que tinha que ter reverência e respeito na casa do Senhor na hora da oração e mesmo fora de hora da oração. Tem que ter reverência, né? E esse motivo, meu irmão, por esse motivo, eu comecei a buscar mais. Eu me aprofundei na Bíblia Sagrada. Eu me aprofundei na obra de Deus. E comecei a fazer cursos. Eu estou fazendo curso, estou me preparando para fazer faculdade de teologia, eu estou me aprofundando nos estudos bíblicos, estou me aprofundando em oração, em propósito com Deus, joelho no chão, oração direto. Sabe para quê, meus amados irmãos? Para mim saber preparar a palavra certa para a hora certa, para o momento ideal. Para mim não sair, meu irmão, para mim não prejudicar nem a mim nem o próximo. Eu quero aqui te mostrar um exemplo prático
Eu escolhi fazer um sermão desse texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Eu escolhi fazer um sermão com esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aí você deve se perguntar o seguinte: eu conheço o significado de todas as palavras desse texto. Nesse exemplo, meu irmão, digamos que eu não saiba muito bem o significado da palavra concupiscência, certo? É hora então de usar o dicionário para ampliar meu conhecimento. Concupiscência, que significa forte e continuando, concupiscência, forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Olha o significado de concupiscência: forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Uma outra forma de ampliar o entendimento, meu irmão, de um versículo é buscar tê-lo em diversas traduções. Eu vou mostrar aqui esse mesmo texto de Gálatas 5, versículo 16, mas agora numa nova tradução da linguagem de hoje. Veja só. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E agora, meu irmão, entendeu bem o texto? Deu para entender agora? Você viu a diferença, meu irmão? Né? Você viu a diferença? Creio que ficou bem mais claro, não é verdade? Então, meu irmão, temos que buscar ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, de várias formas. Temos que saber o significado do que nós vamos falar, da palavra que nós vamos passar adiante. Para quê? Para não magoar, para não machucar mais a pessoa. Temos que trazer a pessoa para os seios do Senhor, para os braços de Deus. Temos que ganhar a alma dela. Temos que trazer ela, e para isso nós temos que ter o significado de cada palavra que nós vamos dirigir a ela, né? Vamos dirigir a ela, porque muitas vezes, meu irmão, nós encontramos pessoas que tá no caminho, tá indo para a igreja, tá buscando, mas que ela recebe uma palavra ali, por exemplo, de repreensão, numa ocasião que não favorece, ou um pedido ali, um apelo, né? Um apelo numa ocasião que não condiz, né? Por exemplo, eu não sei se isso, eu nunca tinha presenciado isso, né? Um apelo de conversão, de arrependimento dos seus pecados no velório. Não é uma ocasião bem propícia, porque a pessoa está ali em prantos, não está bem orientada, porque está ali com um ente falecido, um ente querido, então ela está desproporcional para isso, para esse apelo. Eu tenho isso na minha concepção, né? Mas eu não acho correto, entre aspas, né? Porque a pessoa está fragilizada, ela está ali num momento de dor, né? Está num momento de extrema tristeza profunda, perdeu um ente querido, né? O cristão sabe que esses momentos vão acontecer em nossas vidas, principalmente cristão, que tem bastantes familiares, né, já idosos. Ele sabe que isso vai acontecer ou mais cedo ou mais tarde, mas temos que ter a coerência e a sabedoria de dizer as palavras corretas, de conhecer as palavras corretas para a gente poder emitir para essa pessoa, né? Quinto passo, meus amados irmãos, aumentando o conhecimento sobre o texto bíblico.
Saber apenas o significado das palavras não é o suficiente para que você tenha um bom conhecimento do texto e a ser pregado. Você tem que ter conhecimento, não somente o conhecimento, não somente o significado. Isso não é suficiente. Agora é hora de ler o que chamamos de contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois do texto escolhido para a pregação. Isso é muito importante, meu irmão, para você reunir informações importantes, como para quem o autor está escrevendo, qual foi o objetivo dele em escrever isso, qual a mensagem principal que o autor quis passar aos seus leitores. Vamos novamente à prática. Para quem o Paulo escreveu e qual foi o objetivo dele? Paulo escreveu lá em Gálatas. O objetivo dele, segundo nós lemos no texto e contexto, era ensinar a importância de andar no Espírito, né? Gálatas 5,16. E mostrar aos servos de Deus que eles estão em grandes batalhas espirituais. Já é o versículo 17. Entende, meu irmão? Glória a Deus. Para vencer essa batalha, o crente precisará ser guiado pelo Espírito Santo. Versículo 18. Paulo aqui faz uma advertência de que se nós não andarmos no Espírito Santo e nos entregarmos às paixões da carne, não herdaremos o reino de Deus. Gálatas 5:21. Se nós entregarmos as paixões da carne, não herdaremos o reino de Deus. Mas se andarmos no Espírito e praticarmos os frutos do Espírito, seremos vitoriosos na guerra contra o pecado. Já é o que diz aí o versículo 22 ao 26. Meu irmão, você conseguiu perceber aqui como é importante ampliar o conhecimento do texto para que você tenha um argumento na preparação da sua pregação? Meu irmão, anote tudo que você vir no texto. Anote. Extraia ali o máximo de informações possíveis. Mais tarde, com essas informações, vamos estruturar a pregação de uma forma que as pessoas entendam bem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sexto passo e último passo aqui, meu irmão. Temos que estruturar a pregação. Você, pregador, tem que estruturar a sua pregação. Agora que você já tem aí um conhecimento amplo sobre o texto que vai pregar, agora gostaria de dar alguma dica para você estruturar todas as suas ideias de uma forma que as pessoas possam compreender. Sabe por quê, meu irmão? Não adianta saber o texto e não saber comunicá-lo de uma forma que as pessoas entendam, né? Vamos à prática. Uma pregação pode ser estruturada de diversas formas, mas gosto muito aqui, meu irmão, do modelo que eu vou transmitir para vocês agora, porque ele é um modelo simples e prático. Primeiro, leitura do texto bíblico para a igreja. Segundo, introdução. Terceiro, explicação do texto bíblico de forma mais geral, né? Quarto, mostrar o tema do estudo para a igreja. Quinto, argumentação. Aqui, meu irmão, entra as separações dos pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e etc. Certo? Sexto, conclusão. Todo estudo tem que ter uma conclusão. Vamos agora analisar, meu irmão, cada um dos tópicos de maneira simples e objetiva e mostrar a nossa pregação na prática. Meu irmão, a leitura do texto bíblico para a igreja. Veja só, essa parte ela é bem simples. Nós já escolhemos, por exemplo, aqui Gálatas 5,16. É um contexto, é o texto que que vamos ler para a igreja, né? Você vai ler Gálatas 5,16. Pronto. Aí você vai introduzir essa leitura. Aqui você vai escolher algo
que introduz assim o assunto sobre qual você vai falar. Por exemplo, veja a minha aqui, essa introdução. Irmãos, sabemos que o crente vive uma constante luta contra a carne, e isso acontece porque a nossa carne e o nosso espírito são opostos entre si, conforme nos ensina Gálatas 5,17. Mas qual é a solução para isso? Será que não temos como vencer a nossa carne? Será que o pecado sempre irá nos vencer? Ou será que existe algo que possamos fazer como a ajuda de Deus para vencermos? Você entendeu, meu irmão? A minha introdução aqui, né? Glória a Deus. Agora, meu irmão, temos que explicar o texto, né? Porque, veja só aqui, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos, só um minuto, meu irmão. Só um minuto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então agora, meu irmão, nós temos que mostrar o tema do estudo para a igreja. Aqui agora é a hora de fazer uma transição entre a explicação e o tema que você deseja tratar. Pode ser mais ou menos assim. Veja só. E por toda essa luta, meus irmãos, que temos dia a dia contra as obras da carne, muitos irmãos têm desistido e se entregado ao pecado. Mas será que existe algo que possamos fazer para permanecermos firmes no Espírito? Hoje gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: como vencemos a carne andando no Espírito? Né, meu irmão? Agora aí entra um argumento. Aqui entram as separações no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, etc. Agora você pode separar seus argumentos referentes ao tema em pontos para facilitar a comunicação e a memorização da mensagem pelo seu público. Entendeu, meu irmão? Primeiro ponto: deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida. Agora você deve argumentar, ensinar a igreja como é que o Espírito Santo dirige a vida, em que um crente, né, na vida de um crente. Você também pode usar outros textos bíblicos para embasar seu argumento. Lembre-se, meu irmão, também de ler novamente o texto que você escolheu em destaque, o ponto que você está abordando. Segundo ponto: seja obedientes aos desejos da carne. Você pode abordar que o crente deve guerrear contra seus desejos ruins, como um guerreiro que luta em uma guerra, com força, seguindo a palavra de Deus de todo o seu coração, desobedecendo o pecado e obedecendo a Deus, e etc. Então, meu irmão, você pode aqui abordar quantos pontos você desejar, mas tente não ser muito longo nos pontos, tá bom? Lições mais objetivas tendem a ser mais observadas e mais absorvidas pelo público do que longas pregações, tá bom, meu irmão? Aí, por fim, você tem que concluir, né? Aqui você conclui aí um sermão. Eu, pessoalmente, gosto de concluir chamando as pessoas para o compromisso com Deus, para buscarem uma mudança de vida. Você pode desafiar a igreja também a terminar com uma oração de gratidão, né, a Deus, e clamando pela ação dele na vida de cada um. Amém, meu irmão? E o 7 passo aí, meu irmão, é um passo bônus aqui que eu vou compartilhar com vocês. Quer aprender mais? Como você pode perceber, preparar um sermão ou pregação é algo que exige do pregador muita dedicação, muito amor pela obra. Isso que eu passei para vocês hoje, olha, é 1%, acho que nem 1% daquilo que o pregador pode aprender e ampliar para ser um pregador mais abençoado, né? O pregador poderá aprender como usar a voz, né? Como se portar em cima do púlpito, como vencer a timidez, como não ficar lendo a mensagem, sabe? Etc. Evidentemente, meu irmão, não tenho como passar todas as técnicas aqui em um único estudo.
né? É por isso que eu quero convidar vocês, a partir de hoje, a visitar o meu canal, Carlos Servo de Cristo, tá bom? No YouTube, que lá vai ter, meus irmãos, muitos outros estudos, tá bom? Como preparar sermões, como preparar pregações, tá bom? E vai ter vários estudos, tá bom? E eu quero aqui, já desde já, convidar você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá no canal Carlos Servo de Cristo, deixa o seu like, compartilhe, comente, acione o sininho de notificação, opção todas, tá bom? Que lá vai ter vários sermões, lá vai ter vários estudos, tá bom? Desde 2021, eu venho botando estudos, sermões, pregações, louvores, tá bom? Então, meu irmão, e a partir de hoje, eu vou colocar um estudo toda semana de como preparar um sermão, tá bom, meu irmão? Essa é a mensagem dessa manhã, esse estudo desse dia glorioso. Espero que vocês tenham se edificado, se enchido e aprendido um pouco de como montar um sermão e uma pregação cada vez melhor na sua vida, para que o próximo venha conhecer a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de todos, que todos tenham um lindo e abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.